Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa O Mundo Pós-Pandemia. Nós seguimos aqui a missão de tentar compreender a jornada que está sendo imposta pelo novo coronavírus. O nosso tema de hoje aborda a expectativa e a realidade que tem afetado diariamente a nossa vida. Há 2 meses, por exemplo, se imaginava que a pandemia estaria perdendo força em meados de junho, mas não. O Brasil ainda caminha para o período mais grave da doença. Sobre isso, a gente volta a conversar com o professor e doutor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Leandro Carnal. Desta vez, ele fala com a gente da casa dele, aqui em São Paulo. Também aqui comigo, claro, as minhas colegas Mari Palma, Gabriela Prioli e Thaís Herédia. Professor, obrigada pela presença de novo aqui no Mundo Pós-Pandemia. O senhor inaugurou essa série de entrevistas que a gente está fazendo e eu gostaria de saber se hoje o senhor está mais otimista ou mais pessimista do que estava quando veio aqui pela primeira vez. É um prazer voltar, um grande abraço, meninas. Eu acho que eu sou otimista por natureza. Eu nasci otimista, eu lido com jovens, eu sou bastante otimista. Mas vamos lembrar que talvez hoje, com a duração desse pico de contaminação, o programa com o título Mundo Pós-Pandemia, a gente tem dúvida se isso é profético ou delirante. E para piorar, eu acho que apesar do meu otimismo, o tempo da quarentena está muito longo. É claro que é para nossa segurança, mas a isso se juntou uma crise política que ficou mais grave e já temos uma crise econômica. Então, esse tripé, 3 crises combinadas, esse tripé é bastante detonador do otimismo de todas as pessoas. Então é um momento para a gente, mais do que nunca, se voltar à razão, se voltar ao equilíbrio e lembrar aquilo que eu disse lá no primeiro programa. A epidemia não atinge o Brasil da mesma forma. Somos uma sociedade com desigualdades, logo, uma coisa é lidar com o tédio trancado em casa, e a outra coisa é lidar com a sobrevivência em uma comunidade. Isso sempre tem que ser dito, eu venho insistindo desde a primeira entrevista. O Brasil é um país desigual, a epidemia está desigual no Brasil também. Mari Palma. Professor, eu queria continuar um pouco nesse assunto, falar um pouco sobre a expectativa e a realidade, né, que é o nome do programa hoje. No começo a gente tinha uma expectativa otimista ou pessimista, cada um tinha a sua, e agora aquela luz no fim do túnel, como o senhor disse que a gente tinha de repente um pouquinho mais perto, ela está mais longe. E eu queria saber como recalcular essa rota, seja do ponto de vista otimista ou pessimista, de onde tirar a energia para chegar, para trilhar esse caminho que se mostra às vezes cada vez mais distante. Exatamente, é porque a rota está mais árdua, a luz está mais distante, que nós deveríamos ser mais racionais, mais equilibrados, focando na manutenção do equilíbrio psíquico e com mais solidariedade às pessoas que têm menos ou que estão atravessando uma falência completa de alimentação e de possibilidade de ficar em casa. Então agora mais do que nunca é que se precisa de gente forte para atravessar esse momento. Tal como todo mundo, eu imaginei lá no início de março, na segunda semana de março, que nós ficaríamos talvez 1 mês em casa, depois passei a supor que seriam 2 meses. Eu já acredito que apesar de termos anunciado aqui no foco da epidemia São Paulo, que a partir de 15 de junho nós teremos uma reabertura gradual, eu acredito que ainda nós enfrentaremos um debate enorme pelo crescimento do número de casos. E já é visível que os danos à economia, claro, são enormes, são quase insuperáveis em alguns casos. Então, esse é o momento em que agora eu vou separar o amador do profissional, porque o amador segue o sabor do momento. E o profissional é aquele que tem que seguir um equilíbrio acima da média, acima do usual e acima do esperado. Isso vale para pai e mãe de família, isso vale para médico, isso vale para jornalista. A distinção entre amador e profissional é que o profissional não oscila tanto na hora do ambiente estar pior ou melhor. É o momento que nós vamos ter que puxar do fundo de cada um profissionalismo gigantesco, especialmente quem exerce algum cargo, alguma função, alguma liderança como pai, mãe, como chefe, como exemplo, porque
esse é o momento em que nós temos que ser exemplo para mais gente. Professor, o senhor começou a sua fala dizendo como aqui no Brasil o nosso enfrentamento a essa pandemia tem sido agravado pela crise econômica que todo mundo enfrenta, mas no nosso cenário específico por uma crise política constante. Eu sei que o senhor já comentou em algumas oportunidades um texto do professor Contardo Caligares em que ele fala da estupidez. E ele diz que uma pessoa estúpida é uma pessoa que causa prejuízo a outras pessoas sem obter nenhum ganho disso. O que eu gostaria é uma análise sua sobre a forma como as nossas lideranças têm enfrentado essa pandemia. Existe para essas lideranças um benefício de enfrentar a crise dessa maneira, o coronavírus dessa maneira, enfim, completamente instável e não com um discurso único, mas um discurso que é contraditório? O Caligares citou um texto que é um clássico de um conterrâneo dele, que foi agora republicado em português, sobre a estupidez humana. E o centro daquela obra é que a estupidez clássica, a estupidez raiz, é como você disse, Gabriela, aquela que não existe um benefício claro. Então, quando você pergunta se os nossos líderes, quando fazem ações ou falas estúpidas, quando em meio à crise, ao invés de demonstrarem equilíbrio, ponderação, e nossos líderes aqui não estão focados em ninguém, estou pensando nas lideranças em geral do país, se essa pessoa está fazendo isso a partir de um plano político, isso seria uma versão otimista, porque significa que existe um plano político. Eu posso não concordar com ele, pode ser até oposto aos meus interesses, mas existe um plano político. Às vezes eu tenho medo, quando eu escuto discursos ou ações estúpidas, que não haja uma lógica. Então que seja, como no texto citado do Caligares, uma estupidez pura e raiz, ou seja, daquela pessoa que ao invés de resolver o problema o agrava, ao invés de apagar o incêndio, joga gasolina no incêndio, ao invés de apontar caminhos, aumenta a ansiedade, ou seja, daquele piloto que ao invés de lutar contra a turbulência, abre a porta da cabine e fica gritando: estamos em turbulência, vamos todos morrer, ou seja, da estupidez histérica, sem sentido e absolutamente irracional. Se houver uma estupidez metódica, essa seria uma boa estupidez, ou seja, aquela que eu posso não concordar, mas existe um plano. Eu desconfio que nós estamos diante da estupidez clássica, da imbecilidade raiz, da estupidez pétrea e ebúrnea de alguém que toma decisões sem sequer ter noção de onde está ou quem é. Oi, professor Karnal, prazer recebê-lo aqui novamente. Dessas reações todas que você acabou de citar, eu queria trazer também a agressividade. Eu não sei se por causa do tempo que estamos todos expostos à quarentena ou expostos a nós mesmos, né? Porque, afinal de contas, grande parte da população, quando a gente diz que 50% das pessoas na cidade de São Paulo estão em casa, já é bastante gente, né? Mesmo que não seja o ideal para conter o avanço do contágio, é bastante gente. E tem uma reação que tem surgido pelas redes sociais e certamente vem sendo espelhada por muitos líderes, que é a agressividade. Uma agressividade que não parecia fazer parte daquele brasileiro cordial, do brasileiro que faz muita ressalva para tudo, releva muita coisa e tal, porque leva a vida com mais leveza. Como é que o senhor vê esse processo dessa agressividade que está surgindo? Ela pode ser uma coisa conjuntural, ou seja, uma reação a tudo que a gente está vivendo, ou ela estava escondida e a pandemia só fez, enfim, libertá-la? Bem, o Brasil é um país violento, com uma história muito violenta. A análise de qualquer processo histórico brasileiro em relação a indígenas, em relação a negros, em relação a quaisquer grupos que não estejam no poder, ela sempre foi de uma violência extrema que, em alguns casos, como em Canudos, no Contestado, na revolta da vacina, ou de como tratamos da dissidência política no Brasil, com uso de tortura sistemática em muitos períodos, mostra que a imagem do brasileiro pacífico é uma construção,
ela não encontra base na realidade. Quando Sérgio Buarque lançou em 1936 o livro Raízes do Brasil e falou do brasileiro cordial, em momento nenhum Sérgio Buarque pensou em um brasileiro educado, cheio de etiqueta e salamaleques. Ele disse que nós éramos cordiais porque nós éramos inclinados à pulsão do coração, ou seja, à afetividade. Então nós somos cordiais porque nós matamos dezenas de milhares de pessoas no trânsito, porque nosso trânsito é cordial porque ele é passional, ele é violento, ele não é racional. A cordialidade ali vem de cordis, coração, significando que eu sou agressivo com as pessoas ou eu sou apaixonado. Não quer dizer que eu seja dócil. Agora, eu acho que emergiu, isso sim, uma coisa nova. A nossa linguagem era a linguagem dominante da negociação. Se eu comparar a linguagem clássica brasileira, apesar da violência da nossa história, com essas divisões todas de assassinatos e genocídios, a nossa linguagem quase sempre é uma linguagem herdada de Portugal e traduzida na forma de uma negociação implícita no uso de diminutivos, na ambiguidade, na falta de assertividade e assim por diante. Eu acho que a cultura da internet, mais a crise atual, trouxe à tona a linguagem agressiva, armada, trouxe à tona o macho alfa, e aqui eu não me refiro a homem ou mulher, macho alfa como função e não como gênero, trouxe à tona a ideia de lacrar, de silenciar o outro, de deletar, de bloquear, e isso é uma novidade. Além de toda a nossa violência histórica, a linguagem passou a ser uma linguagem beligerante, agressiva, e essa linguagem está dominante. Não existe mais negociação nas falas. As pessoas estão falando muito de matar, perseguir, ir atrás, bater, dar soco, e apesar de que nós sempre fomos violentos, a nossa fala pública não era assim. Pelo contrário. Então isso é uma novidade herdada talvez das redes sociais e piorada pela crise. Pelo contrário, existe hoje uma corrente que acha que o líder que demonstrar agressividade na linguagem vai conquistar uma parte do eleitorado. Então isso seria, talvez, voltando à questão anterior, a única possibilidade de lógica na chamada imbecilidade. Ou seja, por que alguém diz um absurdo, recheado de palavrões e promete prender, matar, arrebentar, socar outra pessoa? Porque talvez a pessoa que emita essa mensagem supõe que o seu eleitorado segue um macho alfa que tem que demonstrar isso e não a negociação, já que suportar e tolerar, a palavra tolerância vem do latim e é mais ou menos algo como sofrer em silêncio. Então que a tolerância e a negociação possam ser vistas como fraqueza ou feminilidade no sentido cultural preconceituoso de que a mulher seria mais emotiva e negociadora, o que nós sabemos naturalmente é uma construção cultural. Então nós vivemos sim a emersão de uma linguagem muito agressiva. E essa me assusta junto com a violência tradicional que nunca deixou de existir. Professor, o que aconteceu comigo desde a nossa primeira conversa para cá é que a minha angústia cresceu bastante, por vários motivos. A crise ela é sem precedentes, o que já torna um desafio para qualquer um analisar, não é só no Brasil, é no mundo. Por conta desse tripé que o senhor mencionou logo aí no início da nossa conversa. Agora, eu gostaria que o senhor revisitasse crises passadas, porque eu fazendo esse exercício, claro, com muito menos conhecimento, e é por isso que recorro ao senhor, eu fazendo esse exercício eu não consigo encontrar um precedente onde situações como a que a gente está vivendo agora tenham desembocado numa coisa melhor. O senhor consegue encontrar um precedente que possa, talvez, acalmar um pouco essa percepção de que a gente está indo para uma crise, de fato, muito aguda? Bem, nós estamos em uma crise muito aguda, qualquer profecia ela é problemática. Nós já tivemos polarizações no passado, como em 1935, entre a ANL e a AIB, ou então entre 1961, renúncia de Jânio Quadros, até o golpe de 64, em que a polarização era sempre beirando a guerra civil,
sempre com violência nos comícios extrema. Se nós retrocedemos, por exemplo, ao período pós-Grande Guerra na Europa, os comícios na Itália entre socialistas contra os ascendentes fascistas eram também comícios de armas disparadas uns contra os outros. Nós temos tradições de enfrentamento que são muito fortes. Agora, esses enfrentamentos não eram tão coletivos. Veja, por exemplo, a crise da República, a crise que levou ao colapso do Segundo Reinado e a República, ela atingiu militares, atingiu a igreja, atingiu donos de escravos do Vale do Paraíba, atingiu questão servil e mais a propaganda republicana e positivista. Quando foi proclamada a República, quase que um processo que ninguém controlou totalmente o que aconteceu de 14 para 15 de novembro, quando foi proclamada a República, o povo assistiu a tudo bestializado, expressão que virou o título de um livro clássico em história, Os Bestializados, como se fosse um desfile ou uma parada militar. Da mesma forma, a Revolução de 1930, quando uma junta militar derruba Washington Luiz e passa o poder a Getúlio Vargas, também não houve uma manifestação popular profunda. E da mesma forma, em 64, quando houve o golpe, os americanos deslocaram um porta-aviões para trazer auxílio aos rebeldes de conservadores e direita. A direita se preparou para um enfrentamento, inclusive, talvez militar, com as tropas do Sul. De um lado, João Goulart em Porto Alegre, com Brizola, resistindo ao avanço do golpe iniciado em Juiz de Fora, que já conquistara o Rio de Janeiro e Brasília, a nova capital, e não houve essa resistência. O incêndio do prédio da Uni, prisões de líderes sindicais, prisão de grandes lideranças, e não houve manifestações de um enfrentamento. Pelo contrário, houve uma passeata da vitória dos conservadores e assim por diante. O que hoje a rede social talvez tenha feito é uma capilarização, é uma atomização da capacidade de emitir opiniões e de enfrentamento. Talvez seja um fogo fátuo, ou seja, talvez seja cenografia. Talvez por trás desse ódio das redes sociais haja meia dúzia de pessoas ativas, meia dúzia de escritórios, e o resto seriam pessoas que entram ou não na onda. Qual seria a reação de uma ruptura política? Olha o grau que nós estamos falando de ruptura política. Qual seria a reação? As pessoas iriam à rua nessa época de pandemia? Iriam à rua para defender o Supremo? O Supremo tem esse lastro? Iríamos à rua pela formalidade da nossa Constituição? Iríamos à rua para defender o Congresso? Por exemplo, iríamos à rua se alguém tentasse fechar o Congresso? Essas são perguntas muito graves, porque temos que ainda experimentar qual é o real que se manifestou numa crise que agora completou 7 anos, que é a crise de 2013. Em 2013, a deslegitimização da política partidária, o fato de que a rua começou a concentrar capital político. Nos últimos 7 anos, a instabilidade gerada por 2013, movimento muito importante, mas sem uma liderança única, sem uma pauta clara, sem uma gramática de reivindicações. Quem são os herdeiros de 2013? Quem é de fato o herdeiro de 2013? Será o presidente Bolsonaro? Será o movimento associado a ele? Em 2013, havia lideranças, diríamos, de esquerda, como o movimento contra o aumento das passagens de ônibus, mas era um movimento muito forte e amorfo, que naturalmente acabou se desfazendo. Mas nos últimos 7 anos, o que acontece no Brasil e em grande parte do mundo é a erosão da confiança no sistema representativo, a erosão na legitimidade do poder constitucional, a erosão das instituições, em que todos parecem estar buscando seu próprio benefício, sua honra, a defesa da sua dignidade ou da sua família. Então, na verdade, um colapso da nossa confiança nos sistemas tradicionais. Vai emergir algo melhor? O lado que eu posso até brincar consolando. Dá para emergir algo pior? Dá para ter uma situação pior do que nós temos? Geralmente eu diria como historiador, dá para piorar. Mas esse é um momento que nós estamos vivendo um processo de 7 anos de erosão de crença nas instituições, em todas
as instituições, inclusive igrejas, apesar da força das diversas igrejas. Professor Karnal, o senhor falou agora, enfim, eu estou aqui junto com a Dani na angústia, mas sobre essa erosão de confiança nas instituições, a crise de representatividade, a gente vê que é uma crise de crença no modelo de democracia liberal. E a gente falou muito sobre como o discurso agressivo engaja. E a minha percepção é de que ele engaja de forma particularmente eficiente quando a gente fala de pessoas com algum grau de frustração, né? Elas não tiveram as respostas que elas estavam esperando desse nosso sistema. Como fazer com que essas pessoas retomem a confiança nesse modelo e como conseguir engajar sem desenvolver o mesmo discurso agressivo e passional? Como é que a gente pode, de novo, trazer a racionalidade para o centro do debate e engajar as pessoas na racionalidade para que a gente possa resolver os problemas de forma racional e não apaixonada? Eu vou oferecer uma visão muito subjetiva que pode ser contestada pelos especialistas. Isso não é humildade, é constatação técnica. Na primeira década desse século XXI, em função da estabilidade da moeda atribuída e ligada ao plano do Real e Fernando Henrique Cardoso e de planos de distribuição de renda associados ao governo Lula, nós tivemos um aumento de expectativa quanto à normalidade democrática. Afinal, quando Fernando Henrique Cardoso passa o poder para Luiz Inácio Lula da Silva para o seu primeiro mandato, nós temos um fato que não ocorria desde 1961, quando Juscelino Kubitschek passou o poder a Jânio Quadros, um presidente eleito cabeça de chapa pelo voto popular, passando o poder para outro presidente cabeça de chapa pelo voto popular. Não foi assim com Sarney, não foi assim com Collor, não foi assim com Itamar. Fernando Henrique passando para Lula era a vitória de um país que tinha sobrevivido a um impeachment doloroso, em 1992, e era também a vitória da estabilidade de uma moeda que agora ia ter uma face mais distributivista, de maior equalização social. Houve no plano real, vocês lembram, a revolução do frango, a revolução do iogurte, que eram ascensões no mercado do consumo. Vamos lembrar que o consumo é um novo cidadão. O novo cidadão é, em primeiro lugar, um consumidor. Direitos do consumidor são provavelmente hoje mais debatidos e importantes que direitos de habeas corpus ou de liberdade de imprensa. E com o governo Lula continuando a estabilidade da moeda e a confiança no sistema, garantidos pela também negociação política muito forte, tanto de Fernando Henrique quanto de Lula, o primeiro com o PFL, o segundo com o PMDB, nós tivemos então um período de estabilidade política, crença no futuro, Brasil decolando, a famosa capa da revista inglesa The Economist, o Brasil decolando, a moeda estável, a classe C e D tendo acesso às viagens, tendo acesso a cruzeiros, tendo acesso a aeroportos, tendo diversos acessos que mostravam o aumento da expectativa de consumo. A crise econômica, associado ao desgaste desse modelo e ao desgaste, inclusive, da confiança nas instituições, que se acentuou a partir de 2013, ela fez com que pessoas que estivessem crescendo, que estivessem consumindo, que estivessem com expectativas de pela primeira vez seu filho estar na faculdade, voltassem, e aquela categoria criada por um economista que eu gosto muito, que fala em precariado, que é a junção do proletariado com a classe média, ou seja, categoria de pessoas instáveis na posição que se encontram, categoria de pessoas com medo, categoria de pessoas que não têm segurança, porque nem são tão suficientemente miseráveis que não alteraram nada, nem tão suficientemente ricas que não tenham medo dessas alternâncias nacionais que podem ir para o exterior facilmente. Esse precariado que conquistou parte da classe média, conquistou também uma série de ódios. Ódios contra o retorno econômico, ódios contra o modelo político, quase sempre disfarçados com um certo moralismo, que, por exemplo, a classe média brasileira sempre desenvolveu quando apoiava, por exemplo, Carlos Lacerda contra irregularidades supostas ou reais, ou quando se apoiava o movimento 64, ou quando se apoiou, a partir de 2013, um movimento moralista crescente, centrado ora na Lava Jato, depois na figura de Bolsonaro. Tudo isso
significa a pior de todas as frustrações, que causa a maior de todas as violências. É você estar quase lá e você cair. Estar quase lá e perder força econômica. Estar quase regenerando a política nacional, vamos partir desse pressuposto. Não acho que isso tenha estado perto de acontecer, não acho que tenha ocorrido nenhuma mudança nisso, mas e você sente agora que você retrocedeu. Então há um período de expansão, sucedeu um período de retração e o precariado fica ainda mais abalado. Isso é muito difícil e isso explica parte da raiva que nós encontramos hoje em políticos, eleitores e nas redes sociais. Muita frustração, muito ressentimento e muita vontade de culpar o outro lado por uma dor que pertence nesse momento aos dois lados. Professor, eu queria falar um pouquinho ainda dentro disso, porque o que a gente percebe hoje é que existe uma grande dificuldade de diálogo. Tem ali dois lados colocados e um lado nega o outro. Além da negação do próprio coronavírus, que a gente sabe que também existe. Eu li uma entrevista do senhor que o senhor falou sobre a diferença entre argumento e opinião, principalmente quando a gente está falando de estudos científicos. Eu queria que o senhor explicasse um pouco isso e também sobre essa negação da opinião ou do argumento do outro. Por que a gente faz isso? É mais confortável a gente viver nessa bolha de pessoas que pensam igual a gente? A crença é a coisa mais confortável que nós já inventamos. A crença, ela dá unidade, ela confere dignidade à minha pessoa. A crença compartilhada por outras pessoas confere identidade. O argumento implica estudo. E aí existe hoje essa subversão de hierarquias, por exemplo, do conhecimento. Então, o fato de eu ter acesso ao Google e poder procurar lá uma data histórica, o nome de um vírus, um remédio específico, faz algumas pessoas acreditarem que isso, acesso à informação, seja igual a conhecimento. Em plena era do Google, formar um médico ainda é um processo de quase 10 anos entre curso, residência, especialização. Formar um pianista é um processo de mais de 15 anos também, entre os primeiros anos e a extensão do estudo. E nada do acesso ao Google facilitou enormemente essas questões. Ou seja, o custo do conhecimento continua alto. Mas se, durante séculos, houve quase que uma restrição desse conhecimento a um grupo muito pequeno, hoje ninguém mais admite não saber. E eu posso contrapor a minha crença ao seu argumento. As pessoas emitem opinião a partir de convicções nascidas nos seus grupos sociais. Então, se eu disse no meu grupo de WhatsApp que todas as pessoas concordam com isso, eu passo a acreditar que aquilo é, pelo efeito câmara de eco, de bolha, uma palavra mais difícil, bolha epistemológica, que o meu grupo de WhatsApp faz. Inclusive meus grupos de redes sociais, me incluindo nisso, onde dominam meus apoiadores, ou meus seguidores, ou meus admiradores. Então eu digo algo e meus grupos são numerosos, centenas de pessoas, que ótimo. Eu vou começando, se eu for uma pessoa talvez carente, vou começando a acreditar que aquilo é sinal de unanimidade, ou que eu tenho razão, e assim por diante. Bem, é muito importante distinguir, então, opinião de argumento. Argumento tem alguém que estuda um tema. Eu não tenho argumento sobre vírus, porque eu nunca estudei vírus. Eu escuto meus amigos que estudaram. Por exemplo, o Dr. Átila, com quem eu fiz uma live, o Dr. Drauzio Varela, eu escuto quem estuda. E o que eles dizem, porque eu respeito a titulação, o estudo, e 10, 20 ou 30 anos dedicado à área, eu posso saber mais, por exemplo, sobre o governo de Diocleciano em Roma. Mas eu sei muito menos sobre vírus. Então eu me dobro à autoridade do conhecimento. Mas isso não é comum hoje. As pessoas realmente, elas repetem, independente da classe social, elas repetem quase que um cacuete cultural, que tudo é uma questão de opinião. É aquilo que eu já reclamei várias vezes. Você estuda 30 anos a Inquisição. Aí você diz algo e um jovem aluno diz, mas isso é sua opinião. Em parte é a minha opinião, mas para contrapor a opinião de alguém que estudou, você precisa apresentar um outro argumento. Não, esse vírus se cura com cloroquina. Perfeito. Então você vai me apresentar
todos os estudos que comprovam curas com esse medicamento. E eu vou apresentar os outros. E isso é argumento. As opiniões não são eternas e não são pétreas. Eu posso mudar com argumentos. Isso distingue a ciência da crença, né? A ciência muda e reconhece erros porque surgem argumentos novos, experiências novas e assim por diante. Tudo isso é muito difícil hoje porque nós equalizamos o acesso à informação, mas muitas pessoas acreditam que ter acesso ao Google seja sinal de formação. E como eu já vou para o meu médico tendo procurado a doença que apareceu, ou o índice de colesterol que apareceu no exame do laboratório, eu quero crer que colocar aquele nome no Google vai me equivaler ao médico. Isso é um equívoco que está se multiplicando. Não é dramático, mas começa a tomar uma forma muito agressiva, porque onde todos têm razão, ninguém tem. Onde eu reduzo quase que a opinião a cada cabeça, eu não tenho a possibilidade de fazer uma ação coletiva ou de restabelecer um pacto social. Respirar um pouco, porque eu acho que a densidade, né, desse programa hoje, comparado ao primeiro dia que você teve aqui com a gente, já fala muito pelo momento que nós estamos vivendo. E quando você esteve aqui, talvez não fosse uma expectativa falada, aberta, mas certamente nenhum de nós aqui, muitas pessoas não imaginavam que estaríamos contando os mortos a dezenas de milhares. Estamos caminhando para 30 mil mortos no Brasil. Eu, falando de mim, eu jamais imaginei que fôssemos chegar a esse número. E a realidade está se mostrando de forma diferente. Ao mesmo tempo, a expectativa era de que a gente não abriria a mão de falar das vidas, mesmo que a gente estivesse vivendo outras crises paralelas, mas que o tratar a vida seria prioridade. Mas a realidade está nos mostrando que não, que a vida fica no hospital, tratada pelos médicos, e aqui nós vamos ter que cuidar de outras situações, de outras crises. Como é que você vê essa frustração entre aquela expectativa para a quantidade de mortos e a realidade que a gente está vendo agora, e a prioridade no tratar a vida, que acabou ficando um pouco paralela no discurso geral? A gente está ficando anestesiado? Eu confesso que eu acho que eu tinha a ingenuidade de supor que eu posso discordar de você ou de outras pessoas do papel do Estado, da extensão do Estado, das corretas políticas culturais e assim por diante. Mas eu achava que seria possível identificar unanimidades. E como você citou, talvez a defesa da vida fosse para mim a grande unanimidade. Isso não é verdade. Eu levei algumas semanas para perceber que ao lado de humanistas que sentem e defendem a vida, existe um projeto de eugenia. A eugenia é um pensamento do século XIX em diante, muito forte nos Estados Unidos, onde ele chegou quase ao seu apogeu teórico e depois atingiu a Europa, provavelmente mais americano do que alemão, de que de fato nós temos que fazer seleção. Então, quando eu ouço argumentos que estão morrendo mais velhos, e isso é menos relevante, já que ao contrário da gripe espanhola que matava mais jovens, a atual epidemia atinge mais pessoas de idade, e chego a ouvir um argumento que isso se constitui numa verdadeira reforma da Previdência, à medida em que eu afasto da pirâmide demográfica brasileira o topo que consome mais recursos da Previdência, quando eu vejo a vida humana tomar parte de uma planilha Excel objetiva e direta, onde o número de mortos deixa de ter relevância, como foi nas grandes ditaduras de esquerda e de direita, quando você pensa, eu vou matar 1000 comunistas, mas isso eu salvarei 90 milhões de brasileiros, ou eu vou matar 20 milhões de soviéticos, mas eu conseguirei invadir a União Soviética, ou eu vou matar de fome metade do país, ou vou matar de fome a Ucrânia, como Stalin fez. Quando a vida humana começa a virar uma planilha Excel no qual eu posso retirar porque é irrelevante, ou é defeituosa, ou é idosa, ou são poucas pessoas, eu fico muito preocupado, porque eu acho que nós temos hoje no Brasil discursos eugenistas
discursos genocidas nesse sentido, que acham que, de fato, como não está me atingindo, como dominantemente não pega jovens, como não contaminou minha família, como eu estou protegido, então não é relevante. Isso me assusta muito mais do que qualquer atrito com o Supremo Tribunal Federal, com a Câmara ou com a Presidência. Me assusta muito mais que muita gente que já relativizava a vida humana, dizendo que bandido não era um ser humano, que na prisão você poderia matar ou torturar porque ele era um bandido, quando você começa a associar a defesa da vida humana a comportamento, você vai ter que eleger quem define o que é bom comportamento. E esses juízes, historicamente, se tornam muito perigosos, porque eles vão fazer uma projeção narcísica e vão considerar que é correto quem for do seu grupo. E como sempre, a vida útil será uma vida similar à minha, e a vida inútil será uma vida distinta da minha. Isso é muito perigoso, e isso vai se estender além da crise atual. Então, sim, isso nas últimas semanas talvez tenha me assustado mais ainda de ouvir de agentes ligados à economia brasileira e de agentes políticos que possa existir alguma vida humana pela qual não vale a pena lutar até o fim com todos os recursos. E quando isso acontece, é o início de uma infecção que pode levar a uma septicemia. Essa septicemia na história chama-se genocídio. Professor, eu gostaria de falar com as pessoas que ainda estão em casa e agora já enfrentando as dificuldades da quarentena, da crise econômica e sem aí horizonte para o final dessa crise. A gente falou bastante sobre ansiedade no programa passado, a gente falou bastante sobre cultivar a esperança. O senhor usou um exemplo que ficou marcado aqui, que a gente vem repetindo bastante, sua árvore de Natal, que o senhor falou, vou montar a árvore de Natal para olhar para lá. Como é que a gente alinhava em esperança para enfrentar a pandemia, a crise política, a crise econômica, dado o momento em que estamos hoje, ajustadas as expectativas? O senhor terminou de montar a sua árvore de Natal e ela permanece na sala? A segunda quinzena de março, quando quase todos que podiam, e volto a dizer, nem todos puderam se isolar, ela era aquela fase inicial da Segunda Guerra, que os franceses chamavam de drôle de guerre, porque a guerra tinha sido decretada, mas estava lá na Polônia, a fronteira com a França, a Bélgica e a Holanda, a Inglaterra, viviam comemorações, fizeram um Natal em 39, a guerra começa dia 1º de setembro, totalmente festivo ainda em Paris, era o drôle de guerre. Ou seja, a crise começou. Muita gente estocando papel higiênico, mostrando memes divertidos sobre esses hábitos bizarros de estocar papel higiênico, etc. O mês de abril foi aumentando essa apreensão. Eu diria que as 2 últimas semanas, com o recrudescimento da crise política, com o aumento do número de mortos e com a perspectiva de piorar esse número em breve, eu acho que a árvore de Natal já não é mais suficiente. Eu acho que nós precisamos agora retirar energia, esperança e vontade de lugares inusitados. Até então bastaria uma decisão. Pare de pensar no negativo, pense no positivo, arrume-se, pense, cante alguma coisa. Tudo isso continua verdade. Mas agora nós precisamos retirar essa esperança mais do que nunca de lugares ainda mais profundos. Talvez seja já antecipar a Páscoa, talvez seja já antecipar mais festas e todos os dias, quase com aquele conselho que eu dou sempre aos meus alunos dos alcoólicos anônimos, né? Então viva um dia de cada vez. Só hoje eu vou tentar não me desesperar. Bom, se eu estou vivo, se nós estamos vivos, se muita gente ainda está viva e, para nossa sorte, muitas pessoas se recuperam dessa doença, muitas pessoas se recuperam e, infelizmente, muitas não se recuperam, é porque ainda eu tenho esperança e maneira de lutar. Eu vou sempre resistir, mas a árvore de Natal está com menos luzes do que estava naquele começo. Está mais difícil. Está mais complicado, eu estou tomando mais decisões quase que de programação neurolinguística comigo mesmo, de mindset, para poder me abastecer de boas informações, de ações consequentes
e reforçar o que eu tenho feito em campanhas como eu me engajei de Mães da Favela, para conseguir mais recursos para aqueles que ainda estão com maior necessidade nesse país desigual, injusto e muito mais violento do que nós podemos supor. Professor, eu queria voltar a falar sobre desigualdade, mas agora sobre desigualdade entre homens e mulheres. A gente vê números de violência doméstica, infelizmente, aumentando, e eu queria saber, vou até pedir ajuda para a Thaís nessa pergunta, porque no site da CNN tem uma reportagem que a Thaís fez sobre como essa crise afeta as mulheres de maneira diferente, inclusive economicamente também. E eu queria saber do senhor se, historicamente, as crises também evidenciam esses problemas em relação às mulheres e de que maneira as mulheres podem, de repente, recuperar tudo que já foi conquistado no pós-pandemia. E aí a Thaís tem algumas informações sobre isso. Não, é uma também, pesquisa feita pelo Sebrae que mostra que as empresas que são lideradas pelas mulheres são as que estão mais sofrendo, as que têm menos acesso a crédito, as que têm menos expectativa de sobrevivência do negócio, enfim. É uma realidade, mas acho que só faz um complemento aqui à pergunta da Mari. Bem, em momento de tensão, de violência, de ódio e de crise, você vai encontrar como culpados o grupo mais fraco sempre. Este sempre sofrerá mais. Então, eu vou sempre agredir quem estiver mais próximo e eu considerar mais fraco, porque a agressão é quase sempre uma agressão covarde. Então, dentro de casa, um homem agressivo, uma masculinidade tóxica que já existia antes da crise, nesse momento se torna ainda mais declarada e ainda mais forte. A nossa violência em relação à nossa desigualdade social se torna ainda mais forte. Então, mulheres negras são a base de uma pirâmide de violência. Mulheres, em geral, já sofrem mais por gênero do que outros, porque a mulher tem uma dupla violência, a física, tão presente em todas as categorias sociais, mas existe uma outra questão, não importa quanto tempo os homens estejam em casa, a nossa cultura de patriarcalismo ela é muito mais antiga do que essa quarentena breve. Então, por mais que as pessoas sejam modernas, o serviço da casa e a manutenção dos filhos e da casa continua sendo atribuída e cobrada das mulheres. Então, mesmo a mulher que não tem um companheiro violento, ela vai ter que ver aumentar a violência, inclusive, dos filhos. Ela vai ter que ver aumentar a demanda para que tudo funcione, já que o lar é um espaço declarado da mulher, no qual ela tem que responder por ele. E agora que o trabalho está no lar, para aqueles que podem fazer home office, agora que tem homeschooling, agora que a mulher está no lar, nós temos uma pressão ainda maior. Eu diria que quem está à beira de um ataque de nervos, usando a expressão do filme do Almodóvar, são as mulheres por causa dessa pressão. Afora a violência física. E, de novo, quanto mais fragilizada for a pessoa, pobre ou negra ou mulher, mais ela vai sofrer essa pressão, porque as crises descarregam em grupos enfraquecidos. As crises tornam mais frágil ainda. Em toda epidemia, em toda cruzada, a primeira comunidade atacada é a comunidade dos judeus. Então é aquela que eu vejo como diferente, perigosa ou desafiadora. Então vai começar com um pogrom de judeus durante a primeira cruzada, por exemplo, ou durante a peste negra e assim por diante. A mesma forma aqui hoje, a crítica às mulheres é muito interessante porque quando nós temos uma líder feminina, são feitas acusações que cobram gênero. Como nós temos um líder masculino, são feitas atenuações em função do gênero. E aquilo que era defeito em uma passa a ser qualidade no outro. Isso é muito terrível e todo mundo sabe do que eu estou falando. Professor, o senhor, numa resposta anterior, usou termos muito pesados como genocídio, como pensamento eugenista. A gente tem muito falado sobre esse descaso com a vida do outro. E quando a gente fala sobre esse assunto, uma das constatações mais óbvias é de que as pessoas vão começar a perceber o problema desse tipo de pensamento quando a morte chegar perto delas. Historicamente, pensando em eugenia e genocídio, a gente demorou muito para perceber
que a gente tinha um problema e se contrapor a esses pensamentos? Infelizmente, quase sempre demoramos muito para isso, né? Vejam, os nazistas, que são modelo de perseguição genocida e eugênica, os nazistas começam matando pessoas que tivessem algum problema mental. Depois do incêndio do Reichstag e dos processos, os nazistas passam a prender comunistas. Depois de 1935, das leis de Nuremberg e da Noite dos Cristais, em 1938, os nazistas passam a perseguir mais duramente judeus, que vão ser o número mais expressivo do Holocausto, especialmente depois da solução final, ou seja, a partir de 1942. Mas junto com eles também aproveitaram para tentar tirar das áreas controladas pelos alemães testemunhas de Jeová, tirarem negros, tirarem homossexuais, tirarem todos os grupos ciganos, grupos Roma, que pudessem atrapalhar o ideal de uma vida, entre aspas, ariana. E, no fim, mais de 5 milhões de mortos são de alemães arianos. Ou seja, é um número impressionantemente alto, se você levar em conta o total de números, que o grupo que mais foi atingido pelo Holocausto de judeus ultrapassa esse número em 20%. Ou seja, a segunda vítima do horror nazista e do autoritarismo é o próprio alemão clássico, luterano ou católico, que vai ser atingido pela violência, ora na própria guerra, ora pela repressão nazista, ora nos bombardeios sobre grandes cidades como Hamburgo, Dresden, etc. Então, o que acontece com a violência quando ela perde a dimensão do humano é que ela começa atacando grupos que ninguém vai defender em massa. Ninguém vai defender em massa o grupo A ou B. E lentamente isso vai aumentando a régua. Bom, se nós eliminamos tal grupo, podemos eliminar um outro grupo. O problema é quando você não tem uma noção humanista de defesa da vida como princípio, quando você relativiza a vida como princípio e passa a dizer qual é a vida útil e qual é a vida inútil, quando você pratica essa eugenia, ela é uma violência primária de ordem simbólica que acaba atingindo todo o corpo social. E aí sim, provavelmente, como eu vi muitos casos no Brasil, de políticos que estavam negando a gravidade da crise e contrários ao fechamento do comércio, eu acompanhei o caso de vários políticos, por exemplo, vereadores, que quando tiveram seus familiares atingidos, enfim, constataram. Porque outra característica da nossa cultura cordial é que o universo que importa de fato é a família. Não tem problema a gente perder 10% da população do Brasil. Bem, 10% da sua casa é quanto? Dos seus familiares? 10% dos seus filhos? Ou do total dos seus parentes? Então, nessa instância é que nós começamos a perceber, porque nós temos dificuldade com abstrações maiores, nós temos dificuldades com impulsos maiores, por exemplo, com grupos mais abstratos, e temos mais facilidade de perceber quando nos atinge. Esse é um argumento bem brasileiro. Já me disseram isso, né? Como eu sou contra a pena de morte, inteiramente contrário, me dizem, mas se matassem alguém da sua família, eu gostaria de matar essa pessoa, mas o Estado existe para impedir a vendetta, a vingança privada. O Estado existe para que ele exerça o monopólio da força de polícia e o monopólio da coerção. Então, graças a isso é que eu não poderia exercer minha vingança privada, senão viveríamos em uma aldeia do Paleolítico, do Neolítico, não um grupo do Paleolítico, uma aldeia do Neolítico. Por quê? Porque eu tenho que ser afastado dessa passionalidade. Então, ou se defende a vida humana do preso, do idoso, do pobre, do negro, da mulher, daquele que tiver alguma especificidade física, ou todos estaremos em risco. Ou é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aquela que o Brasil assinou em 48 na ONU, ou é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, aquela que os franceses deram ao mundo em 1789, ou é universal ou não é nada, ou eu vou acabar sendo tragado por esse princípio. Então a minha esperança é que esse risco enorme à vida humana traga à tona o valor dessa vida e a necessidade de um Estado ético equilibrado, de um Estado atuante em relação ao que é o papel do Estado e de uma sociedade que suponha
que o velhinho de 92 anos é tão importante como eu com 57 ou alguém com 17, porque eu, o velhinho e o jovem pertencemos a uma categoria chamada seres humanos. Professor, vou tentar dar um respiro aqui pra gente. Primeiro, eu tô muito curiosa, não tem como o senhor vir aqui falar com a gente. Tem eu não sei se é um cartaz, se é um livro, tem uma mensagem que está aparecendo pela metade no seu ombro. Simples, dá uma olhadinha para mim, por favor. Está atrás do senhor, à sua direita. Isso, é um livro, A Simplicidade é o Último Degrau da Sabedoria. Esse é Khalil Gibran. Muito bom. Eu estava aqui já sabe que ler Khalil Gibran é sinal de idade, né? Eu sou a pessoa que leu Erich Fromm e Khalil Gibran. Isso é sinal de idade. Não, tava me matando. Meia mensagem só eu não ia conseguir. Agora, eu queria, o senhor disse há pouco tempo que tem feito aí uma espécie de neurolinguística, um trabalho pessoal com sua própria cabeça para poder organizar as ideias e ir tocando. Abre um pouco para a gente o que é esse trabalho que você está fazendo, porque eu quero pegar a receita. Para fazer essa pergunta. Eu não me refiro exatamente à teoria neurolinguística, que é um campo de conhecimento. Eu me refiro, talvez, a uma ideia de mindset, que é você abastecer sua cabeça com uma disposição. Eu diria o seguinte: colocar um software que seja produtivo e eficaz. Então eu vou ter que acordar e vou ter que trabalhar. Os boletos continuam chegando. Eu vou ter que trabalhar. Eu vou ter que produzir renda. Se eu estiver pessimista e destruído, esse trabalho vai ser muito pesado. Se eu de manhã disser, temos uma crise, felizmente eu ainda estou com trabalho, estou conseguindo escrever, eu sou procurado para fazer palestras via internet, lives pagas, é sinal de que eu sou um privilegiado. Então não só eu vou aproveitar esse trabalho, como eu vou amparar mais gente e ajudar mais gente. Ao ajudar mais gente, vai diminuir a minha tristeza, que ela é sempre um pouco narcísica, porque ela é voltada ao meu problema. No momento que eu sinto que eu tenho um joanete, mas tem alguém com câncer ósseo, o meu joanete entra num processo de perspectiva. Então, quando eu me abasteço pensando, não está fácil, mas tem pessoas enfrentando uma crise muito pior do que a minha. Não está fácil, mas é por isso que eu tenho a chance de ajudar, como eu estou engajado em várias campanhas a esse respeito. Não está fácil, mas eu tenho algo a fazer, por exemplo, em fazer lives com algumas pessoas sobre pensamento científico, sobre racionalidade e escrever para que as pessoas olhem objetivamente o problema, porque uma crise desperta em história 4 reações clássicas, repetitivas. A primeira reação de toda crise, de qualquer revolução, de qualquer guerra, de qualquer epidemia é o negacionismo. O negacionismo é quase que o complemento, é a batatinha do assado de todas as crises. Em todas as crises tem alguém dizendo que não é nada, não se preocupem, vai passar em alguns dias. Oposto ao negacionista, existe o histérico, aquele que corre para lá e para cá gritando que a crise vai acabar com todo mundo, que é o fim do mundo. Os dois são improdutivos. O terceiro é aquele que não faz nada, não está histérico, mas não faz nada. Ele é o improdutivo. O quarto tipo, que é o que eu quero ter como modelo, é aquele que sente a gravidade do problema e todos os dias acorda, faz o que tem que fazer e pensa em quem pode ajudar, em quem pode amparar, pensa na palavra certa, no auxílio financeiro ou na participação em uma campanha e transforma os capitais que eu possa ter, como certa exposição midiática, que tornam minha palavra mais ampla, ainda que minha dignidade seja a mesma de qualquer outro ser humano, e com isso eu posso dizer que se eu contribuir com a campanha tal, isso tem muita validade e vai ajudar muita gente, mais gente possa despertar a esse respeito. É muito bom fazer isso. Eu tinha uma aluna da Unicamp que queria ir para a França, não tinha nenhum dinheiro, não há bolsas, não há investimento. Ela fez uma vaquinha, ela tinha arrecadado muito pouco. Eu postei a favor dela, falei do depoimento pessoal a favor dela, e no prazo de 24 horas essa menina atingiu 120% do valor que ela queria com a vaquinha para poder estudar na França. Isso é muito pouco, mas é usar uma certa projeção
para ajudar quem precisa. Da mesma forma, as campanhas que eu me envolvi de doação, todas elas dizem respeito a isso, né? Capacidade de nós mobilizarmos tudo que temos. Quem como vocês, que também estão expostas à mídia, quem como eu, tem alguma voz, não altera em nada a dignidade, porque nós somos iguais a qualquer pessoa, mas essa voz pode ser usada para ajudar os outros. E ao ajudar os outros, a minha mente produz uma onda de muito bem-estar, porque eu consegui transformar essa dificuldade em uma chance para eu melhorar como pessoa, sair do meu egoísmo, sair da minha limitação, sair da minha avareza e ao encontro das pessoas. Então isso é o lado bom. Olhando, por exemplo, dezenas de pessoas que estão morando no aeroporto porque não conseguem voltar para os seus países. Milhares de brasileiros que estão no exterior não conseguindo voltar e o dinheiro acabou. Casos de pessoas que faziam tratamentos oncológicos e o remédio acabou. Olhando para as comunidades que não podem fazer isolamento, olhando para moradores de rua. Aí você entende que tem muito a ser feito. E a única coisa boa, talvez, de tudo isso é que finalmente chegou uma chance de você ser uma pessoa melhor, como eu estou tentando ser. Nem sempre consigo, mas eu estou tentando ser. Eu quero continuar nessa mesma fio que você traz, Karnal, sobre as doações, porque nós estamos assistindo a um movimento de doações, e aí eu estou falando financeiro mesmo, né? De grandes empresas, enfim, pequenas e enormes quantidades, mas é uma coisa que nós vimos no Brasil em situações assim, teve um acidente de Brumadinho, as pessoas se mobilizam, ações pontuais e não como uma atitude constante de distribuição, de participação, de engajamento em campanhas como você colocou. Você tem esperança de que esse movimento ele crie raiz no Brasil, de que ele vire realmente uma coisa que pode continuar? Porque a gente é um país tão desigual há tanto tempo que talvez se esse engajamento tivesse surgido voluntariamente de outra forma, com a mesma intensidade que há hoje, não sei, talvez a desigualdade fosse menor, enfim, posso estar um pouco iludida, mas pensando nesse movimento, você enxerga a raiz nisso que surgiu com a pandemia? É que eu acho que os incidentes tão trágicos como o Brumadinho, por exemplo, esses incidentes eles afetam e comovem o país, mas eles são muito localizados. Nós nos comovemos, mas estamos distantes daquelas vítimas trágicas desses eventos. Então a tendência a diluir em meio às outras tragédias, ela é muito maior. Agora nós temos um problema nacional e internacional. Todo o país está submetido. Pela primeira vez a gente sente, por exemplo, que o drama de uma grande cidade como São Paulo está competindo com dramas onde, aliás, morre mais gente por 100 mil habitantes, que são cidades da Amazônia. Não é? Estão morrendo mais pessoas por 100 mil habitantes na Amazônia do que em São Paulo. Então essas realidades tão diferentes estão sendo unificadas por uma tragédia e por um risco de vida. Por isso que, lamentando profundamente a única coisa irreparável dessa crise, que é a morte, nós temos uma chance de ter um fator de unidade nacional. A pátria é um acordo celebrado diariamente, diziam os franceses no século XIX. É uma abstração, mas para que eu tenha uma identidade fora a língua ou elementos históricos, eu tenho que forjar um problema em comum que me faça avançar. Se eu fosse um londrino em 1942, eu poderia ter divergências de outro londrino, políticas, ideológicas ou religiosas, mas quando os alemães jogam bombas sobre nós todos somos unificados sob o conceito de londrino. O vírus é um inimigo em comum. O vírus é um inimigo que está atacando a todos. É uma chance, que eu não sei se será aproveitada, mas é uma chance de todos estarmos juntos e percebermos que o risco é coletivo. E, acima de tudo, eu esperaria que nós todos, mas especialmente a elite brasileira, nós tivéssemos consciência, todos, especialmente a elite, que não é estratégico manter essa desigualdade, que essa desigualdade vai se voltar contra o sistema de uma forma
destrutiva e que se você é socialista em nome da igualdade e da justiça, se você é capitalista em nome da estratégia e da sobrevivência, que nós deveríamos tratar urgentemente de fazer o que países capitalistas adiantados já fizeram há algum tempo, como a Alemanha, a Dinamarca, que são capitalistas, é diminuir essa desigualdade gerada, segundo Piketty, pelo próprio caráter patrimonial do capitalismo, que se auto-reproduz e que mascara com uma falsa meritocracia, como se a chance fosse universal, coletiva, e impede que nós superemos esse problema. Tem muito mais a dizer sobre isso, claro, mas eu acho que a crise pode revelar, ao escancarar os nossos podres, especialmente sociais e econômicos, que nós temos que fazer alguma coisa, como aprofundar o modelo do SUS, fazer com que ele seja mais eficaz, tenha mais recursos, fazer saneamento básico, porque superado este vírus, creiam-me, virão outros. Toda vez que a gente traz essa discussão da desigualdade como um problema, a gente ouve que o problema não seria a desigualdade, mas a pobreza. Não é uma opinião com a qual eu concordo, mas gostaria de saber o posicionamento do professor e também que ele dissesse um pouco sobre essa falsa meritocracia. Então, como num cenário tão desigual a gente não pode falar em meritocracia verdadeira? Bem, em primeiro lugar, nunca existiu, desde que a história começou, no sul da Mesopotâmia ou no Egito, ou seja, Estado organizado, etc., nunca existiu uma sociedade igualitária. Nunca houve uma sociedade sem desigualdade. Não, o que não quer dizer que não possa haver, mas nós superamos as sociedades igualitárias ainda na pré-história, no sentido que produzimos Estado, burocracia, ricos, pobres. Eu não vejo a desigualdade em si, a palavra, como um problema, mas a miséria. Então é claro que mesmo em países onde existam modelos muito mais justos e equilibrados, existem pessoas que têm mais. Em qualquer país do mundo, Japão ou Suécia, Dinamarca ou Estados Unidos, existem pessoas que têm mais, que ganham mais, que moram melhor. O que eu me refiro não é que todos tenham uma cobertura, que todos tenham acesso à lagosta. Eu me refiro ao ponto em que alguém não tenha o suficiente para comer, não tenha condições de frequentar uma formação, tenha uma escola pública em que possa matricular seus filhos, de mães que não têm creche suficiente para deixar seus filhos para poderem ir trabalhar, e como tal, uma estrutura geradora dessa miséria. E como eu citei o Piketty, que era o Thomas Piketty, que fez bastante fama há alguns anos, de um capitalismo que se tornou patrimonialista, em que mesmo o bilionário atual raramente é alguém que construiu essa fortuna. Então eliminamos a ideia de meritocracia, mas unicamente por causa de herança e de uma riqueza que se autorreproduz e é autorreferente. Então sim, eu acredito, e emendando com a segunda parte, Bela, eu acredito na meritocracia. Por exemplo, eu acredito que eu, Leandro, acordei de madrugada a vida inteira, estudei muito, fui morar fora para estudar com pouquíssimo dinheiro, aprendi línguas em finais de semana. Eu acredito que meu esforço foi titânico e que outras pessoas próximas a mim, em idade e até em categoria social, não fizeram o mesmo esforço. Então a minha meritocracia existe. Mas eu quero lembrar que filho de advogado e professor, filho de classe média branca, interiorana, estável do interior do Rio Grande do Sul, eu nasci salvo. Ou seja, eu me esforcei muito, mas eu nasci salvo. E eu insisto nisso porque eu não tenho nenhum traço de preguiça, eu não sou uma pessoa que vive de renda, eu trabalhei a vida inteira e continuo como hoje, acordando de madrugada e trabalhando muito, sábados e domingos, mas eu nasci salvo. E há pessoas de outros estratos, de outras condições, que não conseguirão o que eu consegui, mesmo que trabalhem mais. Bem, alguém vai me dizer, não, basta você acordar cedo todo dia e trabalhar. Bem, todo feirante, toda pessoa que vende jornal, todo padeiro que trabalha em uma padaria, acorda de madrugada. Os feirantes aqui do lado da minha rua, aqui em São Paulo, estão montando a feira às 13h30 da manhã. Estão lá. Como você vai dizer que essa pessoa, basta você montar a feira todos os dias, que em 20 anos você estará bem sucedido? Não. Estão lá lutando todos os dias, porque não se trata apenas do esforço, mas de uma estrutura que gera essa desigualdade. Tivéssemos uma excelente escola pública,
tivéssemos acesso de todos a essa escola pública, tivéssemos uma educação de alta qualidade para todo mundo, então eu diria que a única coisa que afasta alguém miserável do sucesso era a vagabundagem, porque bastaria ir para a escola, ter amparo e depois passaria a crescer cada vez mais. Mas isso não é uma verdade. Se você não der proteína e alimentação equilibrada na gestação, se você não excitar uma criança cerebralmente com imagens de abstração para que ela seja submetida a experiências de linguagem e de expressão com abstração, você vai causando um dano irreversível. Não tem como eu pegar alguém de 20 anos que não teve alimentação adequada e não teve escola regular e dizer agora eu vou lhe dar um curso e você vai ser um empreendedor. Se eu tenho crianças no sertão brasileiro que ficam cegas por falta de vitamina A, que é barata, se eu tenho essa realidade, como eu posso falar de uma autêntica, genuína e universal meritocracia? Então eu acredito muito no esforço, eu digo às pessoas e insisto nisso, se você se esforçar, sua chance aumenta, cria chance matemática. Mas especialmente para aqueles meus alunos, como na Unicamp, que estão ali todos tendo acesso a uma universidade pública de excelente qualidade. Agora, como eu vou dizer a mesma coisa para toda a sociedade? Seria como eu dizer o seguinte: meu filho, jogue futebol, porque o Neymar é milionário. Se você jogar futebol, você vai ser milionário. Meu filho, cante, porque a Anitta é muito bem sucedida. Se você cantar, você vai ser muito bem sucedido, porque basta o esforço. Vejam, e são pessoas que se esforçaram muito, Anitta, Neymar, que tem traços extraordinários de capacidade produtiva, tudo isso é verdade. Mas todos podem ser um Neymar? É claro que não. Agora, dentro da incapacidade de atingir esses topos e esses exemplos, eu vou dizer o seguinte: basta você se empenhar que você vai ser um Bill Gates? Basta você se empenhar? Todos têm essa mesma capacidade, então é isso que eu faço a referência. O mérito existe. Nós temos que dizer aos nossos filhos e amigos: estude, estudo faz toda a diferença. Se você se esforçar, você vai conseguir muito mais. Nós temos que pensar que o capitalismo brasileiro, na forma como ele existe, e dito por alguém como eu que não é alguém socialista, o capitalismo brasileiro, na forma como ele existe, ele é criado para impedir, e especialmente populações negras e pobres, de saírem da sua situação. E para cada Pelé, que pelo seu talento, para cada pessoa que vence pelo seu talento e esforço, existem milhões que não poderão vencer. Isso seria como dizer que Machado de Assis é um exemplo bom para todo mundo. Se você for pobre, mas escrever bastante com denodo empenho, você vai ser um novo Machado de Assis. Não é verdade. Para cada Machado de Assis, tem milhões, especialmente negros e pobres nesse país. Mari Palma, estou com saudade da sua voz. Nossa, é tanta informação, a gente aprende tanto com o senhor, professor, que a gente fica até um pouco aérea, assim. Eu queria falar um pouco sobre a noção de controle, porque eu acho que era um movimento que já existia no mundo, né? A gente vê cada vez mais o celular com tudo que a gente precisa fazer, a gente tem também a questão dos dados, os nossos dados estão por aí, né? E eu queria saber de que maneira essa noção de controle que a gente tem, ela gera infelicidade ou felicidade, e queria saber também, agora nesse momento que a pandemia chegou, a gente não tinha como prever, não tinha como controlar, de que maneira isso mexeu com essa noção, essa necessidade que o ser humano de repente tenha por controle? Nós não temos como prever o que vai acontecer. Existe um aleatório, um randômico na natureza e no mundo. Você sabe que a gripe espanhola provavelmente nasceu nos Estados Unidos e provavelmente ela é fruto, provavelmente, de uma infeliz coincidência em que um homem gripado se aproximou de um porco que estava próximo a aves, a galinhas também gripadas, e o vírus da gripe aviária e da gripe humana se recombinaram no porco e fizeram surgir um vírus de uma agressividade extraordinária que se chamou gripe espanhola. Isso é aleatório. Mas veja, o terremoto atinge o Japão. Uma escala Richter altíssima. O Japão é todo montado para terremotos. Resultado, morrem poucas pessoas. O terremoto atingiu o Haiti, destruiu a capital Port-au-Prince. Um terremoto
da mesma magnitude que o Japão. Morrem centenas de vezes mais pessoas no Haiti. Então, há o aleatório, mas existe a possibilidade de eu preparar. Então, epidemias podem ser, se não previstas profeticamente, eu posso fazer uma força-tarefa que prepare sistematicamente o país para o enfrentamento, com a possibilidade de ter hospitais pré-montados e guardados para que eu possa atuar, com estoques de respiradores e assim por diante. Então, epidemias não são proféticas, mas a ação do Estado sobre a epidemia é bastante profética. Então, diante do aleatório, do randômico, não é igual para todo mundo. Eu também posso ter uma ação estratégica. Nós vimos países como a Nova Zelândia que praticamente encerraram o episódio da epidemia, né? Porque houve uma ação efetiva e racional. Eu confio muito nessa racionalidade. A epidemia vem para todos, mas alguns estados estão respondendo sem negacionismo e sem histeria, que é um problema grave que o Estado pode ajudar a resolver. Logo, de fato, não tenho como prever o futuro, mas tenho como me preparar para esse futuro. Eu tenho como enfrentar o caráter aleatório do futuro com estratégia. Professor, falamos lá um pouco atrás sobre a questão do tempo. Acho que a Gabi, né, fez uma pergunta sobre o tempo. Eu queria dizer o seguinte: lá atrás, quando a pandemia começou, a gente tinha uma percepção do vai passar, de que seria uma coisa rápida, e historicamente isso ia ficar assim como uma lembrança difícil, um período difícil, mas que seria superado. Hoje a gente está vendo que a cicatriz provavelmente vai ser muito mais profunda. Aí isso passou pela história do nazismo e tal. O que historicamente difere o tamanho dessa cicatriz nos momentos em que enfrentamos uma pandemia como essa? É a condução das lideranças, é a resposta da sociedade civil como um todo? Quer dizer, quem é que é mais determinante no tamanho dessa cicatriz que crises como essa impõem ao mundo, impõe à sociedade como um todo? Bom, a epidemia, né, vai passar, eu não tenho nenhuma dúvida disso. A epidemia vai passar, talvez com menor velocidade que desejamos, talvez com mais danos do que supusemos, mas a epidemia vai passar. Nós ultrapassaremos esse desafio como ultrapassamos outros desafios. E eu acho que, para mim, a maior lição de tudo isso é exatamente a lição da ação estratégica do Estado, que consiga colocar para a população de forma muito decidida, muito clara e muito importante como se organiza uma população em epidemia, qual a segurança que eu transmito, pequenos e grandes gestos. Vejam que beleza aconteceu em Portugal quando o presidente vai ao hospital visitar crianças contaminadas. Que maravilha, o presidente de Israel leu histórias infantis na televisão para crianças. Angela Merkel se comportou como de fato se deve se comportar uma estadista, tomando medidas, falando de algumas coisas duras e ao mesmo tempo mostrando a dor que ela sentia por cada alemão que estava morrendo ou estava contaminado. Quando a gente sente essa segurança em estadistas e não pessoas querendo preservar seu projeto de poder, quando a gente sente essa segurança, isso é totalmente diferente. Eu acho que essa epidemia é como se fosse aquele menino do conto A Roupa Nova do Rei, que denuncia que o rei está nu. Em muitos países, eu acho que a epidemia mostrou a nudez de alguns governantes. Ou seja, como eram limitados, como eram voltados a um projeto particular de poder, como não pensavam no coletivo, como não tinham capacidade racional para seguir especialistas, mas suas opiniões de tiozão de churrasco, como isso ficou evidente nessa epidemia no mundo inteiro. E relativamente, é simples,
Bastava entregar as decisões técnicas aos especialistas e transmitir segurança, otimismo e votos de incentivo à população, como fazia o rei George da Inglaterra durante a Segunda Guerra, como fez Churchill nos momentos mais dramáticos da Inglaterra, mandando votos para que a população se sinta unida, coesa, com votos. Está difícil, gente, mais mortes, vamos fazer luto, eu vou comparecer aos hospitais, eu vou mostrar que eu me importo. Isso ajuda muito, essa liderança ajuda muito, né? Eu seria um péssimo professor se durante a prova eu ficasse gritando com os alunos e torcendo para que eles fossem mal. Isso seria um péssimo professor se eu dissesse que quero mais que todo mundo vá mal nessa prova. Isso seria um péssimo profissional. Eu estou lá sempre querendo que eles cresçam, que eles deem o melhor de si, e se acontecer de alguém não ir bem, que isso também me atinja, porque isso mostra a minha incompetência também. Então, esse é o modelo que a gente está esperando, de gente estadista, de gente preocupada com o país, não apenas com a sua família, de gente que coloca os interesses coletivos acima de tudo. É isso que eu gostaria de ver emergir depois dessa crise. Então eu aposto que essa lição seja nacional, que as pessoas pensem muito em cada eleição que elas forem, que elas votem em pessoas com solidariedade, capacidade de liderança, equilibradas, não destemperadas, e, acima de tudo, éticas e com projeto de nação. Esse é o meu desejo. Então, nós temos que repetir de novo, do ponto de vista do mindset, repetir isso diariamente para ver se surge alguém assim no cenário. Professor, a gente falou da outra vez que o senhor esteve aqui a respeito da numeralização das mortes, né? A Thaís também já abordou aqui um pouco a questão da anestesia. E, assim, de novo, assim como ela, também não imaginei que a gente fosse estar falando do volume de vítimas que a gente tem hoje, sabendo que pode piorar, deve piorar. O comportamento do vírus em outros países mostra que provavelmente vai piorar e muito ainda até a gente chegar a um desfecho dessa crise. A sensação que eu tenho é que o fenômeno da anestesia, que a Thaís, para usar uma palavra aqui que a Thaís elegeu e que é boa, acabou se ampliando. Antes eu imaginava que as pessoas talvez não estivessem entendendo a gravidade porque o número era já assustador, mas não tão grande. Hoje o número é inumerável, porque as perdas são muitas, são milhares, e a impressão que eu tenho é que segue não surtindo nenhum efeito. O que aconteceu? Infelizmente, a banalidade da morte, apesar da nossa tanatofobia, do nosso horror à morte, a banalidade da morte é uma realidade. Mas há uma coisa pior para a gente pensar nesse momento. A morte começou a crescer muito nas periferias. As periferias não costumam produzir no Brasil manchetes de jornal. Elas não costumam ser o foco principal do interesse da grande imprensa, que vende jornais e assinaturas para públicos de classe média. Logo, não morrendo mais gente nos jardins em São Paulo, não morrendo mais gente no Leblon, a epidemia passa para aquilo que, por exemplo, tinha há alguns anos a tuberculose. Tuberculose era um mal grave nas comunidades, fruto da desnutrição, fruto do excesso de antibióticos e fruto de várias outras coisas. Mas a tuberculose desapareceu da classe média e alta. A partir desse momento, doenças como febre amarela, mal de Chagas e outras, elas deixam de ser uma preocupação e elas passam para a periferia. Nesse momento em que não tem mais gente morrendo de febre amarela na Avenida Paulista, infelizmente faz parte de um processo de esquecimento. Essa fase da epidemia, em que ela vai recrudescer nas comunidades e na periferia das grandes cidades e nas cidades interioranas e menores, esse é um momento dramático, porque vai ocorrer uma certa invisibilização da epidemia. E aí os formadores de opinião, que não moram nas periferias, e as pessoas ligadas à grande imprensa que não moram na periferia, essas pessoas vão continuar
a achar que está melhorando, porque ninguém mais da sua família, ninguém mais do seu clube, ninguém mais do seu condomínio está morrendo. Eu acho que esse é um momento muito dramático, porque além da invisibilização ou do tornar o número rotineiro e perder a identidade humana de cada morte, nós vamos fazer sumir e vamos fazer o índice virar quase que um placar diário. Morreram hoje 1.500 pessoas, morreram 2.000, atingiremos daqui a poucos dias 30 mil mortos no total, ou seja, nós estamos não apenas transformando em um número, mas talvez dando um novo significado à banalização do mal da Hannah Arendt, ou seja, estamos conseguindo tornar o mal como era Eichmann, ou seja, até simpático, algo que eu abro o jornal, leio, e continua a minha vida. Acho que isso me preocupa muito mais nesse momento. Desculpa, meninas, eu posso só engatar aqui para não perder o fio. Porque um outro fenômeno que tem, esse diário, e é uma coisa que me machuca um pouco até pessoalmente, porque sou obrigada a lidar com ele, porque é uma das ferramentas de trabalho que a gente tem, que são as redes sociais. Além da insensibilidade diante de milhares, dezenas de milhares de vítimas, há uma tentativa de relativizar. E por que vocês não falam de todas as outras pessoas que morrem de todas as outras coisas? Eu poderia até aqui fazer uma defesa e explicar que hoje a Covid-19 já mata no Brasil mais do que as outras doenças respiratórias, mata mais do que a violência, mata mais do que o câncer diariamente. Mas eu quero investigar isso, ajuda para investigar essa relativização. Por que é que então você passa a dar duplo peso, ou tenta dar um duplo peso? O que é que as outras mortes aliviam as milhares de perdas que a gente está tendo hoje? Eu gostaria de raciocinar um pouco sobre isso com o senhor, professor. Eu vou emitir uma subjetividade profunda e naturalmente pode ser contestada. Quando alguém está ajudando cachorros de rua, alguém diz, mas pelas crianças você não faz nada. Quando alguém vai levar uma cesta básica em uma comunidade, isso não vai resolver, as pessoas vão ter fome logo em seguida. Quando alguém diz, é um horror que um menino no Rio de Janeiro tenha sido assassinado pela polícia enquanto estava brincando no pátio, e seu corpo tenha sido subtraído de helicóptero para esconder parte desse crime, é um horror que isso aconteça. E alguém diz, mas você não falou nada do massacre daquele policial. Na verdade, a pessoa que fala isso não está tentando relativizar ou inserir em perspectiva, mas justificar a sua falta de ação e a sua hipocrisia moral. Então eu digo com frequência, eu lamento todas as mortes desde o assassinato de Caim. Todas as mortes da espécie humana, o genocídio de armênios, o genocídio da Namíbia, o genocídio de judeus, mas nesse momento, mais importante aqui no Brasil, apesar do horror que foi o genocídio armênio durante a Grande Guerra, nesse momento no Brasil, o que me cabe pensar e agir é o problema de coronavírus. Então, de fato, nesse momento, quando a crise começou, eu dizia o que era verdade numérica. Há mais chance de você morrer atropelado que de coronavírus. Em 3 meses isso mudou. Hoje a chance de você morrer de coronavírus, até porque diminuiu muito carro nas ruas, ela é maior do que isso. Isso mudou. O que eu disse não tem mais validade, mas tinha validade naquela época. Mas quem relativiza isso, você ajuda cachorros, não ajuda crianças. Você fala do menino morto no Rio, mas não fala dos policiais mortos. É uma pessoa que não faz nada nem pelos policiais, nem pelo menino, nem pelos cachorros, nem pelas crianças. Por detrás de toda reclamação desse tipo, eu sempre encontrei um vagabundo que não fazia nada por ninguém, mas reclamava de alguém que reclamava de alguma morte ou fazia algo por alguma pessoa. Todas essas reclamações não são de pessoas que estão o dia inteiro na comunidade salvando crianças e acham errado quem retira um cachorro da rua. São pessoas que não salvam ninguém, não fazem nada por ninguém. E com o perdão da palavra, para mim são vagabundos e hipócritas morais. Professor, o senhor, respondendo a uma pergunta já faz algum tempo, no início do programa, falou que é comum que a gente tente encontrar alguém para culpar pela nossa dor. E agora, quando o senhor falou no começo da crise do coronavírus, eu falei que era mais fácil morrer num acidente de carro do que pelo coronavírus, e essa realidade mudou. E, portanto,
Eu mudo a minha opinião a partir da realidade que se apresenta. Eu queria fazer um pouco uma conexão com o nosso desejo de um salvador da pátria, porque me parece que essa tentativa de encontrar um culpado pela nossa dor faz com que nós estejamos sempre procurando alguém que vai apresentar uma solução mágica para isso, que não depende de trabalho e que é simplista. E hoje em dia é mais do que isso. A gente está num momento em que as pessoas se negam a mudar de opinião a respeito de quem seria esse salvador da pátria, apesar da realidade mudar e apresentar dados que deveriam fazer com que as pessoas abandonassem certas ideias. E aí eu sei que o senhor faz uma análise histórica do nosso sebastianismo, eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso. Nós temos essa herdada de Portugal, a característica de esperar a salvação daquele rei perfeito como Dom Sebastião, que em agosto de 1578 desapareceu na Batalha de Alcácer-Quibir. Vamos lembrar que os reis portugueses, após isso, ao assumirem o trono, prometiam entregar o trono caso Dom Sebastião voltasse. Isso séculos depois de 1578. Em Canudos havia referência a Dom Sebastião. A ideia da salvação messiânica, ela é muito forte entre nós. Muitos políticos, como Getúlio Vargas, exploraram essa ideia de salvação messiânica. Eu sou o pai dos pobres, e como diziam seus críticos, é também a mãe dos ricos. Muitos políticos exploraram esse jeito, deixa que eu resolvo, através de um paternalismo do estilo Adhemar de Barros, através de uma ação que inspire as pessoas a ideia de que o político representa essa salvação. Isso é uma prática política brasileira e uma irracionalidade no campo da política. A revolução no Brasil não virá de um político. Por revolução eu estou entendendo a transformação profunda dos nossos defeitos estruturais. A revolução virá principalmente das escolas públicas de qualidade. A revolução virá do apoio às famílias, entendendo família aqui como espaço de amor e não propaganda de margarina. A revolução virá do apoio às mães que não têm com quem deixar os filhos quando precisam ir trabalhar. Não há creches públicas em tamanho suficiente em quase nenhuma cidade. Isso provocará uma revolução no Brasil e não um político que, mesmo bem intencionado, não pode lá no topo produzir um processo. Não importa a qualidade desse topo. Se eu não atuar na base, isso não vai resolver praticamente nada. Então, a minha esperança é, sim, é uma esperança política, é de participação política. Eu volto a dizer o que eu disse em uma entrevista e quase todo mundo só leu a chamada e começou a criticar sem ter lido o conteúdo. A felicidade é política. A felicidade é política no sentido aristotélico, que ela é vivida na polis, ela é vivida na cidadania, na coletividade, ela não é individual. Somos animais políticos e gregários. Logo, eu vou viver a política como a grande solução. Mas, é claro, eu sou professor. Então, eu acredito que a principal revolução política não se dá por um presidente bem ou mal intencionado ou por um ministério. A principal política se dá pela compreensão do que representa a escola pública e políticas de integração social com as quais eu sou francamente favorável, e eu sei que a gente que não é, e o debate eu acho que é rico. Eu não estou aqui dizendo que há pessoas erradas, apenas que eu estou convencido, essa altura da minha vida, como leitor da crise brasileira, que nós precisamos de políticas de cotas muito mais ousadas e muito mais corajosas do que tomamos até hoje. Aliás, se nós fôssemos mais conscientes historicamente, nós faríamos de 100% de cotas para todos os espaços públicos, para que o Estado fosse alavanca de uma transformação total na sociedade. Esse é um tema delicado, tem bons argumentos contrários, eu não tenho raiva de quem é contrário, apenas é a minha convicção. Políticas de distribuição e de cotas radicais para um problema radical que é a miséria e a desigualdade no Brasil. Bem-vindo ao time dos incompreendidos por manchete. Sim. Thaís, Mari Palma agora, que estava quietinho. Eu vi uma aula do professor Pondé, que o senhor conhece muito bem, que ele fala muito sobre melancolia. E ele fala sobre o comportamento melancólico que é contemplativo e que, às vezes, essa pessoa melancólica ela consegue ver mais o mundo, consegue entender mais o mundo. E que as pessoas mais alegres podem ser também as mais mal informadas. Eu queria saber sobre conhecimento, se conhecimento gera felicidade ou infelicidade,
principalmente nesse momento que o conhecimento é tão difícil? Eu acho que o conhecimento ele não é necessariamente sinal de felicidade. Para as pessoas que acham que quem sabe muito é mais sábio, mais equilibrado ou mais feliz, eu sempre recomendo uma reunião de departamento em uma universidade, onde nós só temos doutores, livre-docentes e outros muito conhecedores da sua área, e nem sempre nós somos as pessoas mais felizes do mundo. A felicidade não depende do conhecimento, mas enfrentar a infelicidade pode ser ajudado com o conhecimento, na medida que o conhecimento pode lhe dar um distanciamento que o desconhecimento não produz. Na verdade, nós saímos do Éden porque atacamos uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa consciência nos fez abandonar o paraíso, ou seja, nos tornamos mais conscientes. Eu acredito na melancolia ou até no pessimismo como um método filosófico. Eu vejo a carreira de Schopenhauer, eu vejo a carreira de Kierkegaard e outros angustiados ou pessimistas como fruto de uma boa escolha, de uma metodologia melancólica. Agora, eu confesso que a alegria, ela é uma questão fundamental para eu poder existir. Não que a melancolia não seja sinal de consciência, mas a alegria que dá à vida seu dinamismo. Eu tenho motivos diários ao abrir os jornais para me suicidar. Eu tenho motivos diários para olhar problemas tão insuperáveis que eu posso seguir o conselho de Sêneca, que é ser meu próprio libertador, como o próprio Sêneca seguiu isso biograficamente. Mas é muito mais fácil construir uma carreira, uma família e afetos, se você achar que tudo aquilo pode melhorar. E como professor, eu sempre pensei assim, eu tenho direito a considerar minha vida ruim, ou fracassada, ou triste. Eu tenho esse direito. E algumas vidas são tristes. Mas se eu trabalho com jovens, eu tenho que dar o direito a esses jovens de construírem sua própria opinião, porque eles podem concluir que, ao contrário de mim, a vida deles não é um fracasso. Então eu aposto na alegria, eu gosto da alegria, eu gosto dessa capacidade que há poucos dias vivemos o dia de um santo católico chamado São Filipe Neri, que dizia que Deus e a alegria estão muito próximos. Eu sempre achei que a alegria era uma centelha divina, como diz Beethoven na 9ª Sinfonia sobre os versos Ode à Alegria do Schiller. É uma centelha, é algo que nos incendeia. A alegria facilita as coisas, desde que ela não seja bobeira, desde que ela não seja aquele riso do coringa nervoso, e desde que nós entendamos que a alegria é um processo que inclui momentos mais difíceis. Eu não falo de euforia. Confundir alegria com euforia é confundir paixão com amor. Paixão é um estado infeccioso do amor. A euforia é um estado infeccioso da alegria. Se você acha que o amor é aquele entusiasmo inicial, minha recomendação, nunca case, nunca estabeleça uma relação permanente com alguém, porque a paixão tende a ser erodida pelas relações do cotidiano. E aí vem algo muito mais complexo e, para mim, muito mais denso, que é o amor. E a mesma forma, a alegria não é a ausência da tristeza, é eu saber que aquela alegria que eu tenho, por exemplo, de olhar para um filho criado, eu tenho que ter noção que essa alegria é intensa porque esse filho deu um trabalho, foi um desafio e foi uma questão tão complexa chegar até ali, que essa alegria é aumentada porque o que houve de dor para criar um filho torna aquela alegria mais intensa, ou seja, a alegria passou por momentos de retração dessa euforia, e por isso que ela aumentou. Agora, entender felicidade ou alegria como momentos de explosão é confundir, com o perdão da expressão, é confundir sexo com orgasmo, e isso é uma confusão infantil, adolescente, quase sempre masculina e muito pouco criativa, né? É melhor ser alegre que ser triste, né, professor? Alegria é a melhor coisa que existe. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Citando a mesma música. Exato. O que o senhor espera que virá a ser a alegria no pós-pandemia? Vocês vão escrever, vão se unir, você, Cortella e Pondé, vão se unir para fazer uma segunda edição, um segundo capítulo do Felicidade Modo de Usar?
Bem, vamos supor que os 3 sobrevivam, né? Vamos supor que nós 3 atravessemos a crise. Pelo amor de Deus. Claro que vão. Vamos supor, né? Então, algumas pessoas eu olho e eu sei que elas estão imunes, porque o vírus parece atacar só morcegos, pangolins e seres humanos. Então, eu olho para algumas pessoas que nunca se contaminam, esses estão imunes, porque provavelmente não são humanos. Mas, sim, eu gostaria de escrever uma obra muito séria sobre a alegria. Eu gostaria de fazer uma obra muito decisiva. Hoje eu escrevi um prefácio para um livro da Monja Cohen, sobre o momento atual. Eu fiz, entre ontem e hoje, dediquei algumas horas a escrever um prefácio à obra que eu vinha lendo dela. E fiz uma reflexão muito boa sobre essa minha amiga e a proposta dela sobre alegria e equilíbrio. Eu quero escrever muito sobre alegria, não para que as pessoas fiquem alegres, mas para que elas se deem conta de que seriedade não é melancolia, depressão é doença, mas tristeza é escolha, e de que elas entendam que, sim, é melhor ser alegre que ser triste, e que essa viagem desse barco, como na história de Pi, aquele filme que o ator acabou de falecer, que eu vou enfrentar a tempestade de qualquer jeito. Se eu enfrentar com energia alegre, isso é muito melhor. Atraem-se mais moscas com mel do que com vinagre, diz um naturalista romano. Eu acho que a alegria é uma maneira de você dizer que o mundo é difícil e por vingança eu vou sorrir. O mundo é complicado e só por raiva eu vou ser alegre. E de raiva do governo eu vou ser muito feliz e levar uma vida muito feliz, só de raiva, para mostrar a eles que eles não venceram. Nossa, eu ouvindo essa resposta me lembrei muito que no primeiro programa a gente falou sobre uma poesia do Fernando Pessoa e eu fiquei pensando o tempo todo em outra, que ele começa dizendo que há em mim é sobretudo cansaço, e acho que todos nós nos sentimos assim, e mais para frente ele vai falar que porque eu quero infinitamente o finito, eu desejo impossivelmente o possível, eu quero tudo e um pouco mais se puder ser, ou até se não puder ser. Gostaria que o professor trouxesse uma outra poesia para a gente alimentar esse sentimento de alegria, em contraponto a essa tristeza que a gente está vivendo. Eu gosto quando as pessoas estão mais deprimidas, eu gosto de ler o Song for Myself do Walt Whitman, porque esse Song for Myself é quase que um hino de amor a si mesmo e a essa esperança. Ou eu gosto de ler gente muito inteligente como Rimbaud, que naqueles poucos anos que produziu poesia, ele consegue me fazer pensar tanto na beleza do texto que eu imagino, nossa, ele é um ser humano como eu. E apesar dele ser muito mais talentoso do que eu jamais serei, ele pertence à mesma espécie. Aquilo que eu penso quando entro na Capela Sistina, ou quando emocionado eu li a primeira vez Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, ou seja, quando eu leio a obra de uma mulher inserida em uma comunidade na miséria e fazer a densidade do relato que ela faz, eu penso, tem esperança, né? Tem jeito. Mas acima de tudo, como eu disse no início, eu lido com jovens, eu vejo muitos jovens. Eu não tenho direito a dizer para eles que o futuro é terrível, porque o meu não foi o que eu desejei. Eu sempre tenho que dizer, você tem direito, né? Torna-te quem tu és, como diz o Nietzsche, desde que eu tenha essa consciência do Rimbaud, né? Eu é um outro. Eu sempre serei um outro, sempre estrangeiro de mim mesmo, sempre à procura, como a GH da Clarice Lispector, sempre querendo algo e sempre pensando nessa metafísica extraordinária da existência que eu amo e que eu sou apaixonado. Eu estou triste pelos números de mortos, pela crise econômica e pelo desentendimento político que atinge o meu país, mas vai passar, eu tenho certeza que vai passar. E eu espero nesse momento que ao passar a gente esteja melhor, mais consciente do valor da vida humana, do papel que o Estado tem e da necessidade de muita consciência política, para que a gente tenha sempre, sempre mais governantes afinados com a ideia de construção de nação e não de construção de poder. Eu queria até falar um pouco sobre esse esforço conjunto que a gente vê nesse momento de pandemia. Você sai na rua, se você vê alguém que está sem máscara, você imediatamente condena, de certa forma, aquela pessoa, ela devia estar usando máscara. Sei lá, se você ouve um barulho no vizinho, você imagina que aquela pessoa recebeu alguém e você também condena. Eu queria falar sobre
esse momento de sociedade que a gente vive, que não é mais cuida da sua vida, é o cuida da nossa vida, né? Porque o esforço do outro também interfere na nossa proteção. E eu queria saber se isso talvez seja algo que a gente leve para o pós-pandemia, esse esforço conjunto. Em primeiro lugar, cuidar da vida alheia é o exercício mais antigo e estrutural da espécie humana, né? Ele nos acompanha há milênios. Grandes obras literárias, como o Decameron de Boccaccio, os Contos de Cantuária, por exemplo, grandes obras literárias, Chaucer, outros foram feitas, ou as obras de Shakespeare, sobre pessoas cuidando da vida alheia. Isso é a figura do Otelo, que afinal o seu assistente está cuidando que ele tem um caso com a Desdémona, está cuidando que ele nomeia o outro para o cargo e não a ele. Então os choques entre Cássio, Iago, Otelo e Desdémona são choques de detração, de fofoca, de maledicência. O outro ocupa um papel enorme, porque se é trabalhoso para eu usar máscara, por exemplo, todas as vezes que eu usei máscara e estou de óculos, o óculos fica embaçado com a minha respiração, é chato. Então, quando eu vejo alguém sem máscara, em parte dentro de mim tem uma voz zelosa, essa pessoa está pondo em risco a ela e a mim. Mas, na verdade, eu estou com raiva de usar máscara, e alguém feliz sem máscara parece que ataca o meu esforço. Estou sozinho, isolado em casa, e tem um vizinho dando uma festa, dá muita raiva, porque, afinal, ele está alegre e eu não estou alegre. Mas, sim, em coisas que atingem aos outros, eu perco o direito da minha liberdade. Então, como eu debati, por exemplo, com o biólogo Átila Yamarino, que disse que a pessoa que não faz vacina, ela tem um direito nisso, mas ao não fazer a vacina, ela facilita a entrada, por exemplo, de um vírus ou de uma bactéria que vai atingir os outros. Então, essa pessoa não tem esse direito, a não ser que ela estivesse morando sozinha em uma ilha. Então, morando em comunidade, eu sou obrigado a vacina, sou obrigado a usar máscaras, porque não se trata mais de uma escolha pessoal, trata-se de um benefício da coletividade. E isso, como bem sabe, se insiste muito isso em treinamento militar, quando um soldado dorme no posto, ele não põe em risco a carreira dele, ele põe em risco a vida de toda a tropa. Por isso que é muito importante pensar que essa solidariedade não é dada pela idiosincrasia de cada um, mas pela capacidade que as pessoas têm de resolver algum problema, e o problema aqui é coletivo, que é um problema social, que é um problema amplo. Então, usar a máscara não é uma questão de escolha, a não ser que eu escolhesse talvez uma grande ilha brasileira e para lá mandasse todas as pessoas que não acreditam na epidemia, nem nas máscaras, nem no isolamento, para que pudessem ficar juntas, festejando, até que o último cadáver tombasse sobre o outro na ilha. Nesse caso, as pessoas teriam mais direito, mas vivendo em grupo, nós temos que tomar medidas que são próprias da vida em grupo, que significa limitação da sua liberdade. Karnal, você tem medo de voltar às ruas quando o governo disser agora pode reabrir? Porque o que está acontecendo em muitas economias, ao mesmo tempo tem um grupo de pessoas que na primeira oportunidade de abertura fez fila em porta de loja, correu para o shopping, foi ao restaurante e nós passamos a tratar então do medo sob essa perspectiva, né? O medo de voltar ao normal. Qual é o seu medo, sob qual condição de normalidade no pós-pandemia? É incrível, né? Porque faz tão pouco tempo que a gente se fechou que eu fico imaginando como será a rua de novo. Como será andar pela calçada, fazer compras, ir a restaurante, né? Eu acho que uma das coisas boas que eu posso dizer no meio dessa tragédia é que eu percebi que eu posso viver com muito menos. Eu posso viver com muito menos, não é necessário que eu tenha o padrão de gastos que eu tinha antes, eu percebi isso. Eu acho que muita gente está com demanda contida, que é um fenômeno estudado em economia, né? Está com demanda refreada, então quando puder sair e tiver recurso para isso, vai esgotar o estoque de algumas lojas, não? Mas eu acho que a epidemia deveria nos ensinar sobre o que é importante para gastar, como é importante ter alguma reserva, como é fundamental, por exemplo, que você tenha uma casa possível para você ficar nela. Então essas são questões de reflexão, para quem pode ter essa reflexão, são muito importantes. Eu
nem imagino como será essa volta, né? Teremos lançamentos de livros, como eu faço sozinho, ou com meus amigos, Cortella, Pondé, Clóvis, Monja Cohen. Teremos lançamentos de livros com filas e 7 mil pessoas beijando e abraçando de novo? Teremos superado esse medo do outro? Ou nós olharemos com certa desconfiança, né? Quando eu penso que os europeus, em geral, não se beijam, nem os asiáticos, será que eles têm maior experiência histórica de epidemias? Muitas epidemias têm origem na Ásia, porque a maior parte da humanidade, não? Será que esse fato os asiáticos não se beijarem, só se inclinarem ou fazerem as mãos uns para os outros é a experiência de epidemia histórica que se transformou em prática social? Então nós teremos superado os beijinhos, os abraços, as pessoas falando abraçadas, os toques, a proximidade de fala? Eu não sei, mas como será o mundo de novo? É uma questão interessante, fazer um exercício ficcional, né? Quase que aqueles filmes que a gente vê como Eu Sou a Lenda, como será depois a volta às ruas, depois que os zumbis tiverem desaparecido. Não, mas é um pouco da esperança também, né? Daquilo que eu quero, daquilo que eu gostaria de poder voltar a beijar as pessoas, mas eu tenho receio de que elas não queiram ser beijadas, né? Tem um pouco de mistura de esperança e de ficção, não, professor? Eu acho que sim, eu acho que sempre para beijar eu tenho que saber se a pessoa quer ser beijada. 1 beijo em São Paulo, 2 no Rio, 3 em BH, é só guardar pelo prefixo do telefone que você guarda, né? 1, 2, 3, e assim você está apto a fazer tudo isso. Mas eu acho que mais importante do que o contato físico, mais importante do que isso, é uma reflexão que eu fiz uma vez com uma autora que fala que o nosso beijo faz com que você olhe para o outro lado, para trás da pessoa, por exemplo, e não diretamente nos olhos. E que o cumprimento, muitas vezes, olho a olho, às vezes sem toque, possa ser mais de contato do que você beijar a bochecha e olhar para as costas da pessoa. Mas isso tudo é uma reflexão irrelevante. Eu acho que nós precisamos restaurar a vida, né? Precisamos restaurar a vida. Houve um especialista que disse que nós conviveremos com a máscara por muito tempo, como na Ásia, que por poluição ou medo de contaminação, quase todas as pessoas andam nas ruas de Hanoi ou nas ruas das cidades chinesas com máscaras. Isso é muito frequente e há muito tempo, não é? Mas nós também esquecemos essas tragédias. Quem daqui estudou a fundo a gripe de Hong Kong, que matou mais de 1 milhão de pessoas em 1968, quando os alemães tiveram que colocar cadáveres nos túneis do metrô, por exemplo? Quem ainda lembra da gripe de Hong Kong, da epidemia de meningite que nós vivemos em 1974 e que a ditadura ocultava os dados sobre a meningite, causou pavor na minha geração, muita gente fugindo para o interior com medo da contaminação, com medo daquela vacina mal explicada que obrigaram todos a fazer. Então, nós esquecemos rápido essas dores e inventamos um outro ser humano que será transformado porque não seremos mais as mesmas pessoas. A história passa pelos homens. Os homens fazem história, diz Marx, mas não fazem do jeito que gostariam. E eu acho que isso é um pensamento que eu mesmo, não sendo marxista, gosto muito de imaginar. Somos protagonistas, mas não somos onipotentes. Como será esse novo normal após a epidemia, né? Quando ele ocorrerá e o que será mantido e o que será transformado desse universo? Eu só queria fazer uma pergunta nesse sentido. Será que a gente vai valorizar mais o espaço público, professor? Eu gostaria que sim, eu gostaria que a gente reativasse e pensasse sempre nesse espaço, as praças, etc. A tendência moderna é fazer apartamentos menores com maiores áreas de convivência coletiva, fazer apartamentos cada vez mais práticos em um mundo cada vez mais prático, onde haja no prédio ou na cidade áreas de convívio e de sociabilidade. Essa é uma tendência contemporânea, diferente da casa romana, que é voltada para dentro, da Vila Toscana, por exemplo, que é voltada para dentro. Nós estamos imaginando um futuro onde as pessoas moram em espaços muito pequenos, mas tenham vários espaços de sociabilidade. Tudo isso vai depender de voltarmos a confiar em outros seres humanos e voltarmos a confiar que o outro seja uma pessoa e não um foco de contaminação.
Eu me senti muito representada por essa discussão aqui, a Thaís falando, eu sinto falta de abraçar as pessoas, mas também não sei se... Aqui na CNN eu sou alvo de bullying, professor, porque eu virei a psicopata, então eu realmente não encosto em ninguém, eu desinfeto absolutamente tudo que eu pego. É engraçado, porque eu tenho medo do oposto, de não querer mais ter tanto contato com tanta gente. Isso me abriu uma janela, assim, será que eu vou ter capacidade de me tornar uma pessoa amorosa, tátil, de novo, quando a pandemia acabar? Eu não sei, é engraçado, como eu levando o isolamento muito a sério, inclusive dentro de casa, é uma coisa que eu fico me perguntando, será que eu vou conseguir dar um verdadeiro abraço, assim, um abraço de descanso, de encostar cabeça com cabeça novamente? Não sei. Vou complementar aqui com um meme que eu recebi, professor, aí vou complementar a pergunta, que a questão cultural pode ter um peso relevante nisso. O senhor falou dos asiáticos, tem um meme que está na internet, que é ainda bem que agora acabou essa história de distanciamento de 2 metros, porque os escandinavos vão poder fazer o distanciamento de 5 metros das pessoas, porque eles não se encostam de jeito nenhum, né? Então, falar um pouco mais sobre essa questão, se a mudança cultural, ela é capaz de mudar a gente, como a Daniela está colocando aqui. Eu recebi também um meme em que aparecia a imagem da Mortiça Adams e ela dizia em cima, o álcool não resolve tudo. Embaixo dizia, às vezes um palito de fósforo é necessário. É uma maneira de você brincar com essa ideia. Eu vou lhe contar uma historinha de 1994. Eu morava em Paris, estava estudando, e no prédio que eu morava havia uma senhora muito idosa no 3º andar e não tinha elevador. E essa senhora, por coincidência, várias vezes entrou comigo na loja debaixo do prédio para comprar carne ou algum presunto. E ela comprava uma fatia, né, uma tranche de presunto e subia. E depois de vários meses, eu perguntei a ela, né, se ela não queria comprar mais, ou não queria que eu comprasse para ela, para não descer 3 andares e comprar uma fatia de presunto, que junto com o pão era o jantar dela. E ela me olhou e me disse meio consternada, não, meu filho, é a única chance que eu tenho de sair de casa é comprar essa fatia de presunto. Parece uma história de Charles Dickens, né? Parece uma história de Hard Times ou de algum conto de Charles Dickens, mas a solidão é uma instituição em muitos países. Quando houve essa onda de calor na França há alguns anos e morreram muitos velhinhos desidratados, é porque muita gente está abandonada. Então, meu medo não é o toque ou não toque, mas é a indiferença com as pessoas, né? Então não me importa que as pessoas se beijem ou não se beijem, se toquem ou não se toquem, mas que elas se importem umas com as outras, né? Especialmente com os nossos idosos, que são sempre aqueles mais tendentes à depressão, ao isolamento, e tendo saído às vezes da esfera produtiva, especialmente em países do 3º mundo, onde a aposentadoria é muito fraca, são aqueles que são as grandes vítimas desse isolamento. Então, a minha preocupação não é o aperto de mão ou o beijo, mas a minha preocupação é se as pessoas vão conseguir ver umas às outras, especialmente aos idosos, que têm a tendência a se isolarem mais e a se deprimirem mais também. O professor falou muito sobre pensar em viver com menos, a gente está falando de valorização da vida, e eu aqui estou conversando com um historiador, mas sou uma advogada criminalista. O nosso Código Penal, por exemplo, prevê uma pena para lesão corporal dolosa que é leve de 3 meses a 1 ano. Para o furto, que é subtrair coisa alheia móvel sem violência ou grave ameaça, a gente tem uma pena de 1 a 4 anos. Portanto, o Código Penal está punindo com mais severidade uma conduta que atenta contra o patrimônio do que contra a integridade física. Será que a gente vai conseguir romper essa lógica? Vou lhe contar então uma outra história. Eu já estou o clássico tio do interior contando causos, né? Eu fui uma vez a um supermercado e pedi ao rapaz que me ajudasse a achar creme de leite fresco para uma receita. E ele me disse que estava no setor de latrocínios. E eu fiquei pensando que coisa terrível que essa palavra difícil, né, latrocínio, seja mais conhecida dele do que a palavra mais simples e popular, que é laticínio.
Então, na verdade, as leis quase sempre não são ordenamentos da harmonia social do princípio da justiça, mas são ordenamentos para preservar a diferença e para preservar a propriedade, né? Nossa Constituição, e você sabe melhor do que eu, tem 2 princípios. Ela declara que a propriedade tem função social e ela declara o direito à propriedade. São 2 princípios que parecem contraditórios. Os juízes podem debater, por exemplo, se aquela propriedade vai cumprir sua função social ou se aquela propriedade é um direito individual. E você sabe que a maior parte dos juízes, diante de reintegração de posse, opta por um caminho interpretativo hermenêutico da lei, que é o direito à propriedade. Então, essas são questões para a gente refletir. Mas é curioso, como diz o advogado do filme Filadélfia, interpretado pelo Tom Hanks, que às vezes, muito raramente, de vez em quando, o direito encontra justiça. E nesses casos isso é emocionante, né? Eu digo a mesma coisa na minha área. Tem vezes, há dias, ocorrem momentos nos quais a sala de aula produz conhecimento. E uma luz se acende na cabeça de um aluno, ele olha para a gente iluminado, porque um link acabou de ser estabelecido, ele entendeu uma coisa. Nesses momentos vale muito a pena ser professor. Os outros são um pouquinho mais complicados. Professor, muitíssimo obrigada pela segunda rodada de conversa. Muitíssimo obrigada, inclusive, por ter admitido aqui que é super possível rever posições, né? Eu acho que em tempos tão extremados, dar o espaço para o recuo, para a reflexão e para a mudança de ideia é um ato de coragem. Meninas, muitíssimo obrigada a vocês também. Não dá tempo de eu fazer uma última perguntinha para ele. Não, tá bom. Vai ter que não, deixa eu tentar. Vez. Não, é porque a gente falou muito aqui de expectativa e realidade e acabou falando muito da questão negativa, das nossas frustrações. Há alguma expectativa sua que a realidade foi superada de forma positiva, professor? Eu acho que o ser humano sempre sobrevive e haverá um novo amanhã. Não sei se comigo, mas haverá um novo amanhã. Eu sou uma pessoa otimista, sempre. Perfeito. Então, agora com esse ato de rebeldia da Thaís Herédia, a gente encerra mesmo o programa Mundo Pós-Pandemia com o professor Leandro Carnal. Você tem que lembrar que esse programa está disponível na íntegra no nosso site, na cnnbrasil.com.br e também no nosso canal no YouTube, em formato de podcast, e aí você acha ele em todas as plataformas de áudio. Muitíssimo obrigada, professor, novamente. Esta é a CNN Brasil, a maior do mundo, agora aqui.